Este documentário foi realizado por um trabalhador metalúrgico da Delegação Norte da UTIC, União de Transportadores para Importação e Comércio Limitada. Constitui um documento de incontestável interesse histórico sobre a real e elevada intervenção dos trabalhadores metalúrgicos no processo de conquista ao regime fascista da direção do seu sindicato no período de 1969-70, numa demonstração de elevada consciência política, social e de classe. Reflete as consequências de anteriores ações reivindicativas de empresa e as sucessivas movimentações sociais pela conquista de um novo contrato coletivo de trabalho para as indústrias metalúrgica e metalomecânica, dinamizadas por um grupo de metalúrgicos, homens e mulheres antifascistas, geradoras da participação corajosa e entusiástica da classe no ato eleitoral que derrotou os dirigentes corporativos impostos através da arbitrariedade político-administrativa, constante intimidação policial, perseguição e prisão dos ativistas mais destacados. Integra imagens do ato de posse dos primeiros, em dezenas de anos, dirigentes sindicais da Confiança dos Operários Metalúrgicos do Porto e da primeira Assembleia Geral Democrática do Sindicato, que, com elevada participação, se realizou na sala do refeitório da FNAT, Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, na Praça da Batalha, na cidade do Porto. O filme original foi realizado com uma máquina de corda Pilha-Bolé de 8 mm, o qual, após ser entregue em 1970 à direção do sindicato, nunca mais foi visto pelo autor, chegando a ser considerado como perdido. Afinal, a bobina do filme tinha estado esquecida num cofre sindical juntamente com outros documentos de interesse histórico, até que, em 2010, Vítor Ranita tomou a iniciativa de a reproduzir em suporte vídeo para o remeter ao Arquivo Documental Histórico, então em organização na CGTP-IN, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical Nacional, de que o Sindicato dos Metalúrgicos do Porto foi fundador. Com a preciosa ajuda de Abel Pinto, professor da Escola Artística de Soares dos Reis, procedemos em 2015 à introdução de música e as alterações técnicas necessárias à correção dos textos mal inseridos no filme original, mantendo todo o rigor histórico, sem quaisquer alterações ao conteúdo da filmagem. O processo de fascização do Estado atingiu todas as dimensões da vida nacional. O regime assegurou que todas as direções dos sindicatos eram afeitos aos seus objetivos, afastando e perseguindo todos os que se opunham. No plano político, várias forças extinguiram-se, apenas o PCP resistiu, perseguindo a sua ação na clandestinidade, procurando estímulo e apoio ao desenvolvimento da luta operária. Sob a influência do PCP, dinamizaram-se vários processos de luta, designadamente com recurso a abaixo-assinados, paralisações e greves. A apresentação de uma candidatura de oposição às eleições de 1969-1970 do Sindicato dos Metalúrgicos do Porto decorre do processo de luta contra a ditadura fascista, em grande parte organizado ou estimulado pelo PCP, e resulta da adesão da generalidade de 30 mil metalúrgicos do distrito à luta por um contrato coletivo de trabalho que correspondesse aos seus interesses. A dinamização da luta reivindicativa criou condições favoráveis à constituição de uma lista unitária de oposição aos dirigentes afeitos ao regime fascista, tendo o PCP um papel dinamizador inicial. Mais ativistas se juntaram, alguns vindos da militância no movimento operário católico. Bem, amigos, vou fazer um pequeno depoimento sobre uma grande história que foi a luta e a conquista do Sindicato dos Metalúrgicos. Salientar que a luta pela conquista do sindicato era também uma luta enquadrada na luta do nosso povo pela liberdade e pela democracia. Naturalmente foi uma luta que não foi fácil, não foi fácil, mas no momento em que a gente vivia, 66, 68, 69, 70, que foi um momento de grande agitação social, era a altura de partirmos para a conquista do sindicato, dos metalúrgicos, né? E assim o partido entendeu, e muito bem, criou-se uma pequena comissão política, comissão clandestina, que era composta por dois funcionários do partido e outros dois trabalhadores, que eram um ligado aos transitários e outro ligado aos metalúrgicos. Nesse caso era eu. Essa comissão tinha como finalidade discutir o partido, discutir qual a orientação e qual os caminhos a seguir para entrarmos no Sindicato dos Metalúrgicos.
1979, um tal grupo de operários metalúrgicos no Porto fez-me um convite para que eu participasse nas eleições visando a conquista da direção do sindicato ao regime fascista. O grupo já era conhecido porque frequentemente lançava tarjetas sobre os problemas dos trabalhadores, incentivando-se à luta pela defesa dos seus interesses e culpabilizando o patronato e responsabilizando o governo. Na altura em que fui convidado, o grupo já tinha preparado por si próprio uma proposta de novo contrato coletivo de trabalho para os metalúrgicos, tinha discutido com o maior número possível de trabalhadores, tinha conseguido maneira de o editar e distribuir nas empresas. Era um jovem, éramos todos jovens, não é? Mas que me emocionou olhar para a rua de Dom João IV e ver centenas de pessoas por aquele passeio fora com o boletim de voto na mão para irem votar, não é? Isto foi uma riqueza, uma grande vitória, uma grande alegria para todos nós que estávamos a ver que íamos conquistar o sindicato e que íamos naturalmente trazer um conjunto de benefícios para os trabalhadores. No fundamental, a luta dos metalúrgicos enquadrava-se mais na luta geral. No dia 26 de fevereiro de 1969, realizou-se o ato eleitoral. A lista unitária venceu as eleições com 483 votos contra 333 da lista afeita ao fascismo. Perante a surpresa, o regime não reconheceu os resultados, procurando embrulhar a situação num processo jurídico que, na prática, manteria no poder os dirigentes afeitos ao fascismo. A denúncia pública da situação e a determinação dos metalúrgicos forçou, contudo, a um novo ato eleitoral no dia 5 de julho de 1970. Desta vez, os votos na lista unitária foram 1853 e os do regime nem concorreram. Os trabalhadores tinham, finalmente, gente da sua confiança a dirigir o Sindicato Nacional dos Operários Metalúrgicos do Distrito do Porto. Com a tomada de posse dos novos dirigentes, o funcionamento do sindicato transformou-se profundamente. Com grande dedicação e empenho dos dirigentes eleitos, passaram a ser assegurados serviços de apoio aos sócios. No âmbito da ligação e resposta aos problemas nos locais de trabalho, foi promovida a eleição de delegados sindicais e a sua formação sindical. Passou a haver uma rede de delegados nas principais empresas e em diversas localidades. Através desses delegados, à porta das empresas e nas reuniões feitas na sede do sindicato, passou a ser divulgada sistematicamente informação sobre a negociação coletiva, sobre os conflitos laborais e sobre a intervenção do sindicato. A rede de delegados sindicais foi também usada para recolher contribuições solidárias e prestar contas de ajuda financeira dos metalúrgicos do Porto aos trabalhadores em greve prolongada fora do distrito. As questões mais controversas da negociação coletiva passaram a ser debatidas com os trabalhadores diretamente interessados.
A nova direção respondeu a solicitações de apoio de outros sindicatos e de candidaturas eleitorais unitárias de outros setores. O Sindicato dos Metalúrgicos do Porto assumiu um papel dinamizador também na Federação dos Sindicatos da Indústria Metalúrgica, convergindo com sindicatos dos metalúrgicos de outras regiões do país, onde também havia sido possível eleger dirigentes da confiança dos trabalhadores. Foi uma dinâmica, então, sindical extremamente dinâmica, extremamente ativa, com características de massas em pleno regime democrático, solidária com os outros trabalhadores vítimas e sindicatos vítimas da opressão, solidária com trabalhadores em luta noutros distritos, enfim, com um papel destacado na criação na negociação do novo contrato coletivo de trabalho e, enfim, que foi fiel cumpridora da herança deixada pelo grupo de operários metalúrgicos que me veio convidar em 69. De igual forma, o Sindicato dos Metalúrgicos do Porto teve um papel ativo na constituição da CGTP Intersindical Nacional. Era uma nova fase da luta organizada dos trabalhadores, do processo reivindicativo e de contestação social. O sindicato dos metalúrgicos teve um papel preponderante no Norte, no apoio aos outros sindicatos, como o Sindicato de Braga, os sindicatos metalúrgicos de Braga, como os têxteis no Porto. Nós, enfim, tivemos um papel importante. E é bom dizer que o papel que nós tivemos, a força que nós tivemos, se deve muito ao Partido Comunista Português, pela sua organização e pela sua visão de classe que tinha, que foi uma ajuda fabulosa ao movimento sindical. Canta os sonhos com que esperas,